encaminhou essa live, o Black Fraud Brasil. O que é o Black Fraud Brasil? Black Fraud Brasil, para você que está chegando agora, é a constatação do grupo político ou grupo econômico que apoia o Bolsonaro ou que usa o Bolsonaro no momento, da mesma forma que usaram a Dilma, que a Dilma se prestou para isso. Dessa mesma forma, é o mesmo governo, o governo do Bolsonaro e o governo da Dilma, um é continuação do outro, são irmãos siameses. E lamento muito e fico muito triste de saber que verdadeira gente que se diz ou pensa ou se acha de esquerda em algum momento da sua vida, por modismo, por gostar de não tomar banho ou gostar de cor vermelha, se intitulou de esquerda e acha que tudo é possível e tudo é passível. Como o nosso querido, amado Lula, inclusive, escutei uma crítica muito bem postada pelo próprio Roberto Requião sobre o Lula, sobre a atitude do Lula, não ao Lula, respeitando a figura do Lula e não entendendo o que o Lula quis dizer com a privatização parcial ou o que quer que seja da Caixa Econômica Federal. O IPO da Caixa Econômica Federal é algo que bandidos e ladrões do governo estão aguardando com ansiedade. Todos eles querem, de qualquer forma, essa situação. Mamar nessas tetas, mais uma roubalheira. O nosso querido, amado amigo Paulo Guedes continua célere, feroz na sua corrida desenfreada para saquear o Brasil, de todas as formas. Inclusive, ele disse que no ano passado gastamos 36 bilhões de dólares da reserva, ninguém nem sentiu. Podemos gastar mais 70 ou 100 esse ano? Sim. Podemos saquear o Brasil? Podemos destruir o Brasil? Incrível como um cidadão desse anda incólume pela rua, anda passivamente pela rua. Incrível como um país como o nosso reluta, luta, cria um problema, cria um pandemônio para dar R$ 150 de ajuda de custo para um cidadão alimentar a família e, ao mesmo tempo, simplesmente diz que passaram a ajuda de custo de auxílio médico dos deputados de 53 para 150 mil reais. É quase uma tentativa de suicídio, é quase dizer... teve gente que falou isso, daquele pobre soldado Wesley que foi abatido covardemente na Bahia. Falei que foi abatido covardemente e vou manter isso até o final. Eu tenho peito, tenho disposição, tenho bagagem para isso, tenho aquilo roxo, preto, amarelo, azul, de qualquer cor, coisa que muita gente não tem, se vende ao primeiro, sucumbe. Não. Covardia, assassinato frio e cruel. A mão do governador da Bahia está suja de sangue, a mão do PT está suja de sangue. O cara era negro, cadê a vidas negras importam? Porque quando uma vida negra entra para a polícia, entra para uma força de segurança, ela vira branca, alvo, como disse a Rússia, que o Putin não dá pontada sem nó, dizendo que ele vê uma insegurança racial muito grande nos Estados Unidos dos brancos. E isso daí se estende ao Brasil. Sim, se estende ao Brasil. Não do cidadão comum, do negro comum, mas do sistema. O sistema contra o branco, porque acharam no branco agora o inimigo, a causa de todos os males. E isso sem nenhum tipo de benefício para os negros, a não ser aqueles negros amestrados e profissionais que vivem das rebarbas. Vagabundos, como a gente fala assim em português, claro. Vagabundos, parasitas. Muitos deles nem negros são. A maioria são mulatos, mestiços, como todos nós somos, tá? Uns mais, outros menos. Se não somos mulatos e mestiços de raça, somos culturalmente mestiços. Eu me considero nessa segunda ordem porque eu efetivamente, etnicamente, sou espanhol, nasci no Brasil, a família toda é espanhola, mas culturalmente sou mestiço como qualquer um. Filhos mestiços, sociedade mestiça, amigos mestiços, um país mestiço. Um país que o grande problema durante toda a sua vida, toda a minha existência, de 57 anos de idade, é o poder econômico. O grande problema do Brasil não é o racismo. O racismo a gente resolve na delegacia, ou então, na minha época, a gente resolvia na porrada.
Você chegava e falava, fala, o cara era negro à toa, o cara vinha e te arrancava os dentes. E pronto, estava tudo resolvido. Era assim que se resolvia. Tá? O preconceito que existe no Brasil é social. Se o cara for negro, o cara usa mais um adjetivo. Ah, é negro e ferrado. Mas não quer dizer porque se ele fosse branco, mas ferrado, ele seria aceito. Não, não seria. O adjetivo seria outra, a desculpa seria outra. Porém, se o negro chegar de carrão, chegar com dinheiro, a porta se abre e ele se torna branco imediatamente. Ou seja, a brancura da sociedade brasileira está aliada à conta bancária, não está aliada à cor da pele. A cor da pele é secundária. Qualquer negro bem apessoado, rico, uma boa posição social, vai ser considerado branco. E qualquer branco ferrado, fedido, pobre, miserável da periferia vai ser negro. Ou seja, a escala de negritude e branquitude da nossa sociedade é inversamente proporcional ou totalmente desproporcional e desalinhada quando a gente fala de dinheiro. A escala aqui, ao contrário de países notadamente racistas, é feito pela escala do dinheiro. A África do Sul tinha apartheid, era triste, era violento, mas era um apartheid social. Era um apartheid étnico, raça. Era divisão mesmo. Não adiantava você ter dinheiro ou não ter dinheiro. A situação era cada um do seu lado. Isso é o racismo estrutural. Não o que nós temos no Brasil. Nós aqui temos um racismo de conveniência. Ele é usado de todo jeito. E nessa doação total do Brasil, a Black Friday, essa semana, já que todo mundo está preocupado com vacina, com isso, com aquilo outro, todo mundo usando como pano de fundo o genocida, ou isso, aquilo, com a certeza absoluta da derrota nas próximas eleições, a provável vitória do Lula, que não passará na minha frente sem eu tentar fazer o que quiser, não para negar a candidatura, poderia até vir a votar nele, contanto que ele assuma compromissos nacionalistas com o trabalhismo, e não com esse rentismo que aí está. Não adianta vir um Bolsonaro com pele de carneiro. Não quero. Não estou aqui para isso. Não estou aqui para defender isso. Vou fazer o que sempre fiz, lutar contra isso. E, para conter críticas, eu vou aqui para essa notícia, né? Bolsonaro organiza jantar com empresários. Uma melhor relação com o mercado. É sempre o mercado. O mercado. Sempre. Aí é o seguinte, quem são os representantes? Rubem Almeto da COSA, Flávio Rocha da Riachuelo. O que é a Riachuelo? Mascate. Não é empresário, não tem empresa, não fabrica nada. André Esteves, BTG Pactual. Gente, o BTG Pactual vai participar dessa reunião, não acredito. Era um tamborete, virou um banco, virou um super banco do Brasil. Por que será, Paulo Guedes? Será porque é você o testa de ferro dele e o André Esteves é o seu testa de ferro? Hein? E Luiz Trabuco do Bradesco. Ou seja, produção não tem nada. Não tem nada. Aí vai participar o ministro das Comunicações, Fábio Faria, tá? Ministro da Infraestrutura, tudo. Os objetivos do Planalto na ocasião serão mitigar críticas e melhorar a interlocução com o mercado. O importante é o mercado. Você pode se fuder, não tem problema. O alerta foi acionado quando encarta mais de 500 economistas, os ditadores do mundo. Economista, jornalista e magistrado. Eles mandam no mundo. São os economistas, banqueiros, empresários. Mentira, não tem empresário nenhum. Tem ninguém com empresa ali. O pessoal só dá emprego para mascate. Gente que ele quer simplesmente pagar R$300 por mês para trabalhar e morrer de fome. Eu hoje vi uma propaganda muito bonita, mostrando o Uber sem motorista. Achei fantástico. O carro tinha uma traquitana em cima, tinha 300 câmeras. Aquele negócio que a gente vai ver daqui a 10 anos, vai sentir vergonha daquilo. Sabe aquele negócio que você vê de 10 anos, de 20 anos atrás, a tecnologia de 20 anos atrás sente vergonha? É o que a gente vai sentir daqui a 20 anos, quando vê aquela traquitana. Tinha 300 câmeras, tudo. Aí é o seguinte, o Uber sem motorista. Eu vou lançar um desafio aqui para o Uber, ou para todos eles. Tenta fazer Uber sem passageiro, seus filhos da puta. Tenta fazer Uber sem passageiro. É o que vai acontecer. Você vai automatizar isso, vai automatizar aquilo, você vai automatizar tudo, você vai automatizar. Você não vai precisar de mais motorista do Uber. E daqui a pouquinho o Uber vai descobrir que não tem passageiro.
Bota um passageiro virtual também. É o que vocês precisam. O jantar também é visto como um sinal de vida do executivo aos players da economia. A economia que nada produz, não produz porra nenhuma, os parasitas. E é para isso que o Brasil está sendo sucateado e vendido por esse vagabundo. Começou a ser vendido pela Dilma, não deixou de ser vendido pelo Lula e continua. Eu aqui, com as minhas palavras, com o meu editorial, digo que o cardápio será fígado de pobre adorê, lombo de policial e milico de baixa patente com abacaxi, funcionário público ao molho pardo e rabada de desempregado. Tá? Não vou nem citar a sobremesa, porque a sobremesa pode te prejudicar sentar. É o que será. Esse será o cardápio de Bolsonaro com os empresários. Na realidade, abutres do mercado financeiro, composta de empresários sem empresa, todos ávidos por legislações pré-escravatura, escravidão. Com a derrota iminente nas próximas eleições, transformaram a agenda de Bolsonaro e sua equipe econômica no vale tudo para sucatear o Brasil e acelerar a sua desgraça econômica. Já não basta mais vender o futuro nosso e dos nossos filhos. O que já está na mesa é o futuro dos nossos netos e talvez bisnetos, para quem os tenha ou estejam com ele na bala da agulha. Afinal, a gente está vivendo cada vez mais. Eu não sei para quê, né? É uma pauta sem racismo algum. A tragédia de todos está garantida. Pode ficar tranquilo. Os negros profissionais, as mulheres profissionais, os gays profissionais, que eles estarão a salvo. É interessante para o sistema que eles existam, para que continuemos discutindo essas pautas desimportantes e esqueçamos no Brasil de verdade. Também é necessário uma universidade pública que funcione cada vez menos e cada vez mais seja dominada por estereótipos e bichos grilos, cada vez mais faculdade humana, cada vez menos exatas ciências biológicas e qualquer uma, cada vez mais a destruição do país. É importante que isso permaneça para manter a sociedade abrasada, revoltada. Continuaremos investindo cada vez mais em militares abobados e abobalhados, caçadores de comunistas que não existem, idiotas operacionais que não têm a mínima noção do que seja a grandeza das Forças Armadas. Esses são os nossos militares. Dá para ver por blogs, canais que têm por aí, oportunistas, de gente que você tem vergonha de dizer que um dia fizeram parte das Forças Armadas. A cara não tem a noção do que seja as forças de segurança e as Forças Armadas, tá? Que junta cada vez mais imbecis com o beneplácito da sociedade e alimentado por identitários que se preocupam apenas com o próprio rabo. Mais nada, o identitário só preocupa com isso. A briga é eterna e ninguém para pensar. Nossas Forças Armadas são risíveis, não por serem compostas por covardes, absolutamente. Somos soldados disciplinados como qualquer um do mundo. O problema é a disciplina que se recebe. Hoje estamos governados pela égide do Rambo, pela ótica do consenso de Washington. Fora que o investimento nas nossas Forças Armadas brasileiras é baixíssimo. Temos as Forças Armadas que têm um terço do tamanho que deveria ter, que seria necessário para um país como o Brasil. Sim, nossas Forças Armadas são pequenas, goste você ou não. O Brasil é o único super país, países acima de 2 milhões de habitantes, com a renda que tem, com o tamanho que tem. Claro, não basta só ter um tamanho, um deserto imenso, com mais de 1 milhão, 2 milhões de quilômetros, que não tem capacidade praticamente alguma de reação militar diante de um ataque externo. Nossas principais cidades não são defendidas por barreira de mísseis terra-ar, nem nada parecido. Nossa Força Aérea é débil. Estamos 30 anos atrasados tecnologicamente. E agora, cada vez mais, ironicamente, temos à nossa frente como comandante-em-chefe um risível e patético ex-militar expulso dos seus quadros, que envergonharia qualquer força militar do planeta. Se não fosse as costas quentes e a ajuda dos frotistas, provavelmente ele teria passado os últimos 30 anos na cadeia, não no Congresso. Mas isso aí é apenas opinião. E eu defendo ela e vou até o final. Não vou ameaçar o Bolsonaro de morte, porque eu nunca ameacei uma mosca de morte. Tá? Mas o seu caminho nos últimos 30 anos era ter passado em cana, pelo que você fez no passado. Eu sei o que você fez no passado e todo mundo sabe. E todo mundo sabe que passaram a mão nas suas costas. Por outro lado, a violência transforma a nossa cidade, nossa rua, num verdadeiro pântano. Saímos de casa sem saber se voltamos. Mudam os governos, mas a tônica continua a mesma.
Grupos e entidades sociais e não governamentais, alheia à violência e à sua escalada nas ruas, protegem descaradamente essas forças desestabilizadoras, sob a falsa égide da pobreza estrutural como fonte de todos os males, esquecendo de forma planejada que 99% das vítimas dessa violência desenfreada são exatamente os pobres e miseráveis da nação, e não seus poderosos que moram em condomínios de luxo e andam em carros blindados. Como este é que ocupam o topo da sociedade brasileira também, pouco se importa para o resultado dessa carnificina nas nossas ruas. O problema é complexo e deveria ser enfrentado de verdade. Não é caso de polícia. Narcotraficante de fuzil na mão deve ser abatido por força de segurança. São terroristas. Devem ter declarado estado de sítio local e essas unidades de narcotráfico devem ser abatidas sem dó nem piedade. E jornalistas e cidadãos que se coloquem a favor deles devem ser responsabilizados criminalmente por associação ao tráfico e ao terrorismo. Parece duro e cruel, e é duro e cruel. Mas quando se tem uma pequena ferida da perna e não se trata ela vertiolate, chega um momento que só resta a amputação, ou então a morte do paciente. Porém, essa ordem de desordeiros e criminosos bárbaros são interessantes para ambos os bandos. Isso. O problema é que nós temos bandos, de um lado e de outro. Para a esquerda identitária, débil mental, adepta do genocídio planejado europeu, da falta de procriação, pois a opção sexual da maioria deles é não procriar. E, do outro lado, tem uma direita que não quer que essa mancha seja apagada nunca, para sempre poder viver dela. O narcotráfico, o narcocrime e a situação do caos social do Brasil hoje é um ótimo cabo eleitoral para ambos os bandos, para ambos os lados, menos para a nossa sociedade organizada e acuada. Difícil achar um líder, um governante de verdade capaz de dar desenvolvimento e paz social, apoiar a industrialização e, ao mesmo tempo, ter o pulso forte necessário para enfrentar quadrilha de salteadores que agem como grupo narco-terrorista, transformando a vida do brasileiro comum e simples, o brasileiro médio, não o brasileiro de classe média, numa tragédia anunciada, um inferno sem quartel, onde a sobrevivência biológica luta lado a lado com a sobrevivência física pura e simples. Se de um lado a Covid nos ataca, de outro a bala perdida nos procura. E longe de tudo isso, ongueiros, maconheiros e ativistas retardados da pseudo-direita, todos juntos, que parecem ser inimigos, mas não são, se estapeiam, enquanto o verdadeiro inimigo do Brasil, que é seu sistema econômico, não deixa pedra sobre pedra. Triste Brasil, não é fácil ser brasileiro, não é fácil ser